Pesquisadores do Rio de Janeiro publicaram o resultado de um estudo que identificou pela primeira vez detalhes de como o vírus da Zika age sobre o cérebro humano. Os cientistas simularam a ação do Zika em diferentes períodos da gestação e descobriram que o vírus mata as células-tronco do sistema nervoso central. O estudo mostra que do primeiro ao terceiro mês de gestação houve uma redução de 40% no crescimento, além de uma morte em massa dos neurônios do feto. É a primeira vez em que o Zika é flagrado destruindo o cérebro humano. O diferencial da pesquisa é que ela foi feita com células humanas. Até o momento, os estudos internacionais estavam usando apenas modelos animais. O estudo pioneiro foi desenvolvido por cientistas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, também no Rio. É a primeira a mostrar a relação do Zika com os danos neurológicos. E pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz, de Pernambuco, identificaram a presença do vírus da Zika na saliva do pernilongo comum, que é conhecido também como muriçoca em algumas partes do país. O estudo ainda está em fase preliminar e os cientistas querem saber se o pernilongo também pode transmitir o vírus. Até agora, acredita-se que apenas o Aedes aegypti possa contaminar humanos. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Contrabando. As perdas com esse crime chegam a 115 bilhões de reais ao ano aqui no país. E um levantamento realizado pelo Datafolha apontou que 80% dos brasileiros acreditam que o governo federal é o responsável pelo comércio ilegal nas fronteiras do país. O crime do contrabando registrou um aumento de 15% em 2015, comparado ao ano anterior. Uma pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras apontou que o Brasil enfrenta um déficit de 300 mil policiais, o que torna muito frágil o controle de fronteiras. Segundo a entidade, o país tem um policial para cada 400 pessoas, enquanto a média internacional é de um policial para cada 250 habitantes. Para os brasileiros, a culpa é do governo. Um levantamento realizado pelo Datafolha apontou que 80% da população acredita que o aumento abusivo dos impostos no país acaba incentivando a compra de produtos ilegais que são bem mais baratos. Os entrevistados ainda reconheceram que essa prática gera prejuízos à indústria, afeta o emprego e ainda incentiva o crime organizado. Hoje, quando é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Contrabando, manifestantes protestaram em frente ao Palácio do Planalto, reivindicando mais fiscalização nas fronteiras com o Paraguai, diminuição dos impostos e ainda denunciar o contrabando de cigarros e medicamentos no país. Bom, e aqui a gente volta a comentar sobre o PIB. A gente tenta não só mostrar os resultados negativos, mas tenta também encontrar formas de como é que a gente pode sair desse lamaçal. Agora, eu pergunto para vocês, na questão sobre os empresários, o setor empresarial do país, pode colaborar de alguma forma para a recuperação da economia brasileira? De que forma seria isso, Vitor? Eu acho que o empresário, nesse momento, ele falta confiança para ele investir. Assim. Sem dúvida, a saída da crise vai sair do empresariado. Quando o empresariado voltar a investir, geralmente o emprego demora um pouco mais para voltar. O empresário tem que estar muito confiante, afinal tem um custo de contratação. Para ele contratar, ele tem que ter a certeza que lá na frente o retorno vai ser positivo. Então, o empresariado, eu acho que o que ele pode fazer nesse momento é cobrar, trabalhar nessas propostas e cobrar que essas propostas sejam colocadas em prática. Assim, eu acho que o empresário, ele sobrevive, ele está tocando o negócio do dia a dia dele, ele tem o objetivo de obter o resultado, mas o cenário é muito difícil. Assim, eu acho que o empresário faz o que pode, mas a gente está numa crise de confiança muito grande e para sair dela, realmente, a saída vai vir de Brasília. Assim, eu acho que por mais que o empresário se esforce, o momento no Brasil é muito delicado. Sim, Trajano. É importante pensar, o empresariado é fundamental para o país, mas é necessário que o governo estabeleça as regras do jogo para que o empresário tenha mais visibilidade. Como eu vou fazer um aumento de investimento, como nós acabamos de mostrar uma queda de 14% só em 2015, se eu não sei os cenários do segundo semestre de 2016 ou 2017? Eu vou comprar mais máquinas e equipamentos para aumentar o processo de produção, por exemplo, no setor industrial, baseado no quê?
Qual a expectativa? Qual é a política pública? Qual é a política industrial? Então, nós precisamos ter um cenário importante, partindo do setor público, trabalhando também com os sindicatos no Brasil, para que nós possamos ter um ambiente propício a esse aumento de investimento. Olha, eu acho que o Trajano tocou num ponto fundamental. O empresário precisa de previsibilidade. Ele vai investir quando o cenário se torna previsível. O cenário hoje está muito incerto. Além disso, sem dúvida, a crise vai sair, a solução da crise vai sair do empresariado. Mas isso a gente tem que resolver, por exemplo, o problema da burocracia. Eu falei que uma das reformas importantes no Brasil hoje é reformar o Estado e reduzir gasto público. Outra frente é reduzir burocracia, é simplificar a vida do empresário e deixar quem quer empreender, quem quer investir no país, ter um ambiente de negócios favorável, como o Trajano colocou muito bem. Agora, nos últimos anos a gente também acompanhou, e talvez isso seja parte também quem sabe, falha de administração, a gente teve diversos incentivos fiscais para a indústria, para os empresários, o governo abrindo mão de arrecadação na esperança de que isso fosse uma forma de investir nesses setores. Será que a crise, um pouco da crise, se deve também a essa perda que o governo acabou tendo, abrindo mão dessa receita para tentar incentivar a indústria, o comércio? O problema é que a política de incentivos fiscais feita pelo governo foi incentivos pontuais. Por exemplo, em 2010, na primeira vez que nós tivemos redução do IPI sobre a cadeia automobilística, talvez em função de um cenário externo desfavorável, poderia ter reduzido naquele momento um valor X. Eu acho que até foi bastante relevante, por exemplo, nas regiões industrializadas, que dependem da cadeia automobilística, foi importante naquele momento. Agora, postergar isso para vários setores de atividade e principalmente reduzir para a terceira, quarta, quinta vez, aí o problema é que piorou a situação fiscal. O mais do mesmo foi um problema. E também a ausência de uma política industrial de fato. Eu não tenho que dar incentivos pontuais para setor A, B ou C. Nós temos que pensar que política fiscal de incentivo é uma política de extremamente curto prazo. Ou seja, se eu repetir mais do mesmo, eu não vou ter o mesmo efeito no crescimento da produção e no crescimento do consumo. Quando o governo fez a primeira redução, por exemplo, no setor de geladeira, foi importante, aumentou as vendas. Agora, quando eu faço a quarta, não tem impacto nenhum nas vendas, efeito, só vou perder imposto. Eu acho que o Trajano foi muito preciso na explicação dele, é bem isso mesmo. Eu acho que naquele momento, ali em 2009, quando o mundo passava por uma crise de enormes proporções, uma crise que remetia a gente até para a crise de 29, o craque da Bolsa de Nova York, naquele momento, deixar de olhar para o cenário externo, se voltar para o mercado doméstico e adotar medidas para estimular o mercado doméstico era prudente, inclusive foram bem sucedidas naquele momento. Tirou o Brasil, quem lembra daquela capa famosa, daquela revista The Economist, o Brasil era dali no final de 2009, era uma das primeiras economias a sair da recessão, uma recessão que atingia o mundo todo e gerou um cenário de enorme incerteza, ninguém sabia para onde a economia mundial ia. Agora, insistir nessas políticas, e outro ponto muito bom que o Trajano colocou, políticas pontuais, favorecendo setores específicos, esse tipo de política se repetiu também na questão de financiamentos, essa ideia de criar grandes conglomerados nacionais, se acaba beneficiando pequenos grupos que se tornam muitas vezes improdutivos, porque se acomodam às benesses do governo e, consequentemente, isso cria uma concorrência desleal com empresas menores, por exemplo. Então, assim, esse conjunto de política equivocada, no momento que é uma política anticíclica, pode ser bem-vindo. Insistir nisso perde o efeito e só tem impacto fiscal negativo. Bom, a gente vai para notícias internacionais agora. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse hoje que foram registradas 118 mortes em 5 dias de cessar-fogo na Síria. A trégua não vale em alguns territórios do país. Segundo o relatório do Observatório Sírio para os Direitos Humanos, dos 118 mortos, 24 eram civis. O balanço atualizado na noite de ontem inclui 42 mortes entre os grupos rebeldes e islamitas opositores e 25 combatentes das forças governamentais. Segundo a ONG, essas pessoas morreram como consequência de explosões e ataques com mísseis lançados pelas forças do regime e rebeldes. Os ataques se concentraram nas regiões leste e norte do país. O cessar-fogo proposto pelos Estados Unidos e pela Rússia foi aceito pelo governo de Damasco e pela Comissão Suprema para as Negociações. O acordo passou a ter validade no dia 27 do mês passado. Apesar dos dados divulgados pelo Observatório Sírio para os Direitos Humanos,
O enviado especial da ONU para a Síria disse hoje que as hostilidades no país caíram de forma considerável e que, em geral, o cessar-fogo se mantém. Somente o grupo Estado Islâmico e a Frente Al-Nusra rejeitaram a trégua nas zonas que se encontram sob seus controles. O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, fez um pedido para os imigrantes hoje de manhã. Segundo ele, os imigrantes ilegais devem evitar se dirigir até a Europa. Ele também afirmou que as decisões unilaterais tomadas por alguns países da União Europeia referentes à crise imigratória prejudicam a solidariedade dentro do bloco. Uma alusão clara aos países europeus que restringiram o número de imigrantes autorizados a entrar em seus territórios. Ainda falando sobre a crise de imigração na Europa, o ministro da Economia da França, Emmanuel Macron, disse hoje que se a Grã-Bretanha decidir sair da União Europeia, o país vai permitir a passagem de imigrantes para o território britânico. O anúncio foi veiculado pelo jornal Financial Times. Macron acrescentou ainda que podem ser criados obstáculos para o comércio bilateral e que o acordo sobre inspeções de fronteiras pode ser desfeito. O primeiro-ministro britânico David Cameron marcou um referendo para o dia 23 de junho sobre a permanência do Reino Unido no bloco europeu. Um fragmento de avião encontrado ontem na costa de Moçambique, no leste da África, pode ser do Boeing da Malaysia Airlines, desaparecido há quase 2 anos. A peça foi enviada para a Austrália para análises mais apuradas. O voo MH370 desapareceu no dia 8 de março de 2014, pouco depois de decolar de Kuala Lumpur com destino a Pequim. 239 pessoas estavam a bordo. Até o momento, apenas um fragmento de asa do avião foi encontrado na ilha francesa de Reunião em julho do ano passado. A Nova Zelândia retomou hoje a votação sobre a nova bandeira nacional do país. Depois de 1 ano e meio de debate nacional, os eleitores do país vão decidir em referendo se mantêm a bandeira atual ou se adotam um novo modelo. Um total de 3 milhões de cédulas foram enviadas para a consulta, que será feita apenas por correio, até o dia 24 de março. Segundo pesquisas feitas recentemente, 63% da população preferem o modelo atual da bandeira do país. O Jornal do Novo Tempo vai ficando por aqui. Eu queria ter mais tempo para a gente conversar sobre o PIB. Agradeço muito ao Vitor França, também ao Edson Trajano. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Eu que agradeço e quero parabenizar a produção, viu? Porque economia é um assunto árido e eu acho que a reportagem ficou muito boa para explicar a questão do PIB. Obrigado, gente. Até uma próxima vez. Até mais. A você de casa, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.